Estamos aqui em São Paulo, Avenida Estados Unidos, na Zipper Galeria de Arte. E hoje a gente vai fazer um tour aqui na nova temporada de Val para os Íntimos, numa galeria. Uma galeria maravilhosa que tem obras de grandes artistas. E quem vai nos receber aqui é o Osmar, que é quem comanda tudo para falar de todas as obras de arte, todos os quadros maravilhosos que você pode encontrar aqui na Zipper, para deixar a sua casa mais bonita, mais sofisticada e investir nesse mercado. Tudo bem, Osmar? Olá, bom dia. Prazer estar aqui. Prazer revê-lo, prazer receber a todos. Bem-vindos à Zipper Galeria. Osmar, eu queria que você falasse um pouquinho há quanto tempo que você está nesse mercado de arte, há quanto tempo existe a galeria? A galeria existe há 10 anos. Eu estou nesse mercado há 23 anos. 23 anos? 23 anos. Então conhece tudo? Quase tudo. Além de trabalhar com arte, então deve ser uma paixão. Sem sombra de dúvida. É uma paixão que eu alimento desde a infância. E eu queria saber, você tem ideia de quantos artistas vocês representam? Nós representamos 28 artistas nesse momento. 28 artistas. Isso. Todos brasileiros, não? Não, brasileiros, latino-americanos. Vamos passear um pouquinho por aqui para a gente mostrando. E essa exposição, por exemplo, que está aqui, é de um artista brasileiro, quem é ele? Essa exposição é do André Feliciano, um artista brasileiro, mas que tem muita vivência internacional. Né? Hoje os artistas brasileiros, eles acabam viajando muito, fazendo residências internacionais e trazendo na sua obra o fruto dessas experiências. Na bagagem, tudo isso que reflete na obra. Exatamente. Isso aqui são quadros, são fotografias, o que são isso aqui? Essas são fotografias e é muito curioso, porque se você olhar, à exceção das duas primeiras, todas as outras são as mesmas fotografias, mas elas foram reveladas pelo piscar das luzes dos vagalumes. E isso torna elas diferentes. Porque ele pisca em momentos diferentes. Todas essas peças aqui são a mesma num momento diferente. Exatamente. Olha, depois da explicação faz sentido, você começa a observar isso. Que luxo! E você me falou que isso aqui, toda essa instalação é dele. O que é isso aqui? Isso aqui é a representação de uma árvore. Né? Se você olhar, parece uma cerejeira. Sim, né? mas quando você olha mais atentamente, você tem essas pequenas câmerazinhas, né? Que é fruto da simbologia poética dele. Você vê que a fotografia vem por conta da revelação da fotografia. Aqui as câmeras representadas, nas demais obras que a gente vai ver também os diferentes modelos de câmera aparecendo. Aqui esse modelo de câmera mais antiga representa o quê? É a Rolleiflex, você está vendo que ele representa uma jaca. Né? A jaca, quando nasce, ela tem esse sentido, ela pesa o galho. Ele pesa o galho. E isso aqui? Isso aqui são outras máquinas também? Exatamente, outros modelos de máquina. Aqui já uma árvore com representação do que seria uma árvore com os frutos caídos. Então você tem as máquinas todas distorcidas no piso. E aqui elas ainda penduradas no galho. E essa outra aqui, mamão. Mamoeiro. Já defini. É um mamoeiro. É isso? É um mamoeiro. E você vê que ele obedece, mesmo na escultura, o sentido, como a fruta nasce, como ela vai crescendo, né? Até o detalhe dela cair dali. Todas as peças são em bronze, né? Então você imagina o trabalho que dá fazer isso em bronze, moldar isso direitinho. Agora me diz uma coisa, como é que funciona o acervo de vocês? Porque você falou que são 28 artistas. 28 artistas. Como é que você consegue mostrar tudo isso para uma pessoa que chega aqui? Por exemplo, hoje nós temos essa exposição aqui. Isso. E aí os outros quadros, como é que ficam? As outras obras ficam no nosso acervo. Então a gente não tem todas as obras na galeria, a gente tem um depósito à parte da galeria, mas ali a gente tem um exemplar, alguns exemplares desses artistas e também um monitor onde as pessoas podem escolher as obras que elas querem ver pessoalmente.
Osmar, sabe o que eu gosto na galeria? Eu gosto de ver tudo certinho, mas eu gosto de entrar assim no depósito, olhar tudo que está embrulhado. Não sei, isso parece que é uma coisa que me fascina. Adorei quando cheguei aqui ver esses quadros, tudo solto no chão. Isso aqui é o quê? Que já estão sendo embalados? São os quadros que foram vendidos? Essas são as obras que vão fazer parte da próxima exposição. Ah, da próxima exposição. Que eu vou abrir semana que vem. Ah, muito bem. Agora, esses dois, eu gosto de obra, de quadro grande. Não sei se é porque a minha casa é grande, daí tudo é grande. Isso me enche os olhos. O que é esse preto e branco? Que coisa linda isso. Essa obra é linda. De quem que é isso? Esse é do Pedro Varela. Um artista maravilhoso, ele trabalha com acrílica sobre tela. E você vai perceber que ele trabalha com a tinta bem diluída nessa obra e num determinado ponto ela parece até uma aquarela. Você vê que as manchas vão se diluindo. Sim, vai apagando, vai esfumaçando. Agora, e aqui o mais importante dessa obra é que ela abriga muitos detalhes que numa primeira vista você não percebe. Sim. Olha aqui, por exemplo, o Abapuru, uma representaçãozinha do Abapuru, as igrejinhas de Minas, né? Olha aqui. O pessoal segurando a arma, numa reflexão a essas questões contemporâneas. Olha só, é verdade. Quando você falou, eu comecei a observar figa. isso tudo. Olha, muito legal. Mas, assim, esse quadro é em preto e branco, eu amei, mas eu vi um super colorido ali, uma coisa tropical que também é dele. Também é dele. Ele tem essa dualidade, ele consegue tanto trabalhar com essas pinturas monocromáticas, quanto com aquelas que são hipercoloridas. Explosão de cores. Onde as cores saltam da tela. Que eu gosto também. Aliás, falando em cor, o que é esse quadro aqui? Ele tem um volume, que técnica que é essa? O que é isso? Essa é a obra da Teresa Viana, uma artista maravilhosa. Uma artista já com mais bagagem, década de 80, já ganhou Bolsa Polo, que sucesso internacional. Ela trabalha com encáustica e tinta óleo. Então o que acontece? A encáustica é como se fosse uma cera. Então ela vai trabalhando a pintura em camadas. Por isso que você tem esse volume que você falou e as cores vão se sobrepondo juntamente com as camadas. Lindo isso e diferente, né? Não é. Agora, isso aqui você estava me explicando e eu fiquei impressionado com a foto que a gente tem no depósito que ela está cortando. Exatamente. Como é o nome da artista? Mesma artista, Celina Portela. Celina Portela. O Jean tem as imagens aí, se ele puder colocar. Eu fiquei impressionado, né? Porque ela está cortando, é uma coisa que te obriga a pensar. Exatamente. Muito bonito. E é a mesma desse quadro. É a mesma desse quadro. A Celina tem uma particularidade. A Celina é uma performer por excelência. Então ela conseguiu, através das obras dela, registrar essa performance. Você tem ali o registro do momento. Aqui a gente tem essa figura, a própria figura da artista, segurando um palito de fósforo. Isso que eu achei interessante, eu olhei e falei, nossa, mas passou desapercebido. Quando você falou, daí a gente percebe, é um palito de fósforo aceso E aí, essa parte branca é onde a foto foi queimada. Então ela de fato interagiu sobre a fotografia dela mesma, queimando as fotografias. Essas manchas brancas é exatamente o campo que foi queimado. É a mesma foto que ela reproduziu e foi queimando daí. Exatamente. E aí você tem que ter uma evolução dessa queimadura, né? Ok, para fazer sentido, né? Exatamente. Pelo menos aí. Lindo. E você olhando, você vê preto e branco, né? Depois que você vai trabalhando. E o que é isso aqui? Essa é a Janaína Mello Landini, uma artista que eu particularmente gosto muito. Gosto muito, não só pelo sucesso, mas pela proposta que é muito rica. Essa obra aqui, por exemplo, ela já é do museu, o Museu do Rio de Janeiro, do Mar, né? Já faz parte da coleção deles, a gente está enviando para lá. E ela tem algumas curiosidades. Essa obra é toda feita sobre vela de barco. Vela? Vela de barco. A tela? Isso. Essa tela não é uma tela normal, é uma vela de barco. E aí ela trabalhou em cima. Exatamente. E você vê que sobre a vela de barco tem um bordado que lembra as cartas náuticas, Sim. a Rosa dos Tempos. Né? E aí, depois disso, ela vem com as cordas, que são cordas náuticas em diferentes tons de azul, e isso vai se propagando por esse campo, mostrando uma certa expansão. Isso é um quadro, uma coisa que está no museu, mas você tem outras obras dela aqui ou não são dela que eu vi aqui? Daqui a pouco a gente pode mostrar aqui. Tem outras obras dela aqui também. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheci o Osmar e a Zipper Galeria em função de uma amiga que a gente tem, que é a Pamela Ferrari, que eu mostrando alguns quadros, ela falou, eu sou apaixonado por uma pessoa que faz uns quadros com balões e me mostrou. Eu olhei e falei, ai que bonitinho, né? Larguei. No dia seguinte, depois do jantar, eu comecei a olhar e falei, nossa, mas isso é bonito mesmo, né? Daí comecei a pesquisar quem era e cheguei até vocês através do Insta da Flávia
E aí eu fiquei apaixonada. A minha paixão no momento se chama Flávia Junqueira e Adriana Duque, são as duas que a gente vai mostrar. Eu queria que você falasse dos trabalhos da Flávia, porque é uma coisa lúdica, não sei, me encanta, me faz sonhar essa coleção dos balões. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. A Flávia realmente é uma situação toda especial, né? O universo lúdico da Flávia é único. Eu desconheço alguém que fique frente a uma obra da Flávia e não se encante pela explosão de cores, pela alegria que a obra consegue trazer. Vamos chegando aqui, o Jean vai mostrando. Esses aqui são a série de balões que ela fotografou em teatros. Teatros. Esse especificamente é o Teatro da Paz, em Belém. Né? Então a artista ela vai até o teatro, ela monta esse cenário, monta todos os balões lá, vai com uma equipe, enche os balões, posiciona eles meticulosamente, estrutura, e aí faz o clipe. E ela tem também no Copacabana Palace algumas coisas. Sim. Qual que é o intuito dessa série? Registrar os principais patrimônios históricos brasileiros com uma intervenção do artista, que essa intervenção contemporânea é exatamente trazer essa oxigenação para esse espaço. Não, eu quando comecei a ver isso, eu falei, gente, mas que louco, que coisa boa e moderna, não sei, para mim é tudo. Aqui é uma obra do Palácio dos Cedros, também um patrimônio, mas você vê que aqui ela fez uma intervenção de uma maneira distinta. Ela trabalhava naquela época muito com os cavalinhos de carrossel. Sim, mas veja só, ela é muito inteligente, né, muito sagaz, porque assim, lá os balões estão perfeitos. Aqui essa produção com os cavalinhos e os balões, essas coisas, tudo combina com esse espaço. Exatamente. Faz parte da impressão, que faz parte do cenário. Quase como uma mimetização. Exatamente, ela puxa as coisas dali. Exatamente. Gente, maravilhosa. Então se você quiser, tem essa peça. Quando o programa for no ar, não sei se vai estar aqui. Aí, a outra paixão são essas figuras, que coisa linda. Isso já é Adriana Duque. Adriana Duque, que é uma artista colombiana. Né? Hoje mora no Brasil. Está esse ano passando aqui no Brasil. Está produzindo todo um conteúdo inspirado nas questões brasileiras. Então ela tem visto a floresta, as flores, tudo que é trabalhos que estão vindo por aí. Brasileira. Agora, isso aqui eu queria que você me falasse. Qual é a história? O que é isso? São crianças com uma pele perfeita, os olhos, uma coisa nobre. Tem várias fotos assim e tem outras mais produzidas que lembram um palácio, um império, umas coisas assim. Exatamente, são duas séries distintas. Né? Então essa que a gente está vendo, a pele da criança é maravilhosa, mas ela trabalha com crianças comuns, né, que ela encontra na rua e que acabam de alguma maneira inspirando ela a produzir uma obra. Né? É obviamente que depois, quando ela chega em casa após fazer a fotografia, ela vai manipulando artisticamente até chegar nesse resultado. Gente, essa série daí tem essas ruivas, loiras, negras, são isso, né? Os rostos. Sim, são diversas etnias, né? Talvez essas sejam as principais. Né? Gente, coisa maravilhosa. E como é que é a aceitação dela? Porque para mim, essas duas artistas, eu até estou falando porque de maneiras diferentes, mas elas para mim refletem uma coisa moderna. Sim, com certeza. Contemporânea, atual, uma coisa assim. Ambas têm essa questão e eu acho que elas têm uma coisa especial que faz com que o público tenha essa aceitação diferenciada. Elas trazem alegria. Elas trazem beleza. Todas as pessoas, assim, a grande maioria das pessoas que eu sigo no Instagram tem obra de uma ou de outra, umas coisas bonitas, diferentes. Não, é verdade. Agora eu queria que você me falasse como é que funciona a escolha, por exemplo, dessas obras. Você não tem todas elas, por exemplo, você tem 2 ou 3 da Adriana, da Flávia, mas você tem esse painel aqui, aí a pessoa quando chega aqui, ela escolhe
Através do iPad? Exatamente. O que acontece? Para a pessoa ter uma ideia, é isso? Exatamente. Só explicando um pouquinho como funciona. As obras, tanto da Adriana quanto da Flávia, têm uma tiragem de apenas 5 unidades. Sim. Então o que acontece? A gente não imprime as 5 de cada. A gente tem um exemplar e a pessoa pode, através do nosso display, escolher aquela que ela mais quer, desde que haja disponibilidade. A maior parte das obras já está esgotada. Eu sei. O que eu queria, por exemplo, não tem mais, né? Aí, por exemplo, você vai colocando... Dá para você ir passando aí para a gente ver? Olha isso, que mistura Brasília, de cores. Né? A arquitetura do Niemeyer, a intervenção da Flávia Junqueira com os balões. Essa peça tem? Essa eu tenho. Tudo que você vai passar aqui você tem, aí a pessoa escolhe? Exatamente. Quase todas. Algumas esgotaram de ontem para hoje. Aqui já é... Olha que lindo os cavalinhos ali, lembrando o carrossel. Pode ir passando? Claro. Olha esse. Gente, muda muito de uma para outra. Muda. Olha esse teatro, gente, que coisa suntuosa. Mais no pink. Ai, que lindo isso. Esse é o Teatro de Niterói, com uma figura do Burle Marx ao fundo. Né? Isso quer dizer, uma obra de arte. Nossa, você compra uma e ganha duas aqui. Vai no pacote. Vai no pacote. Aqui uma obra onde a própria artista aparece. Então é a própria artista se autorretratando. Olha que luxo. No centro. Como... É um universo lúdico mesmo, né? Sim, com certeza. O Minhocão, né? Uma foto externa. O prédio da Bienal. Acontece São Paulo Fashion Week, que a gente é parceiro. Uma série mais antiga, Total, que é uma das primeiras fases dela. Aqui também uma série que é mesma do Palácio dos Cedros, também esgotada. Aqui o Teatro São Pedro. Esses balões. Que é um teatro lindo, totalmente arte deco, no centro de São Paulo. Sala São Paulo. Confeitaria Colombo, também é um clássico carioca. E Copacabana Palace. Maravilhoso. Muito bem, então você chega aqui, as obras que estão disponíveis, você coloca aqui, a pessoa escolhe ali, ela recebe pronta. Não são todas as obras que vocês têm? Não, são todas dessas duas artistas? Exatamente. Você tem da Adriana Duque aí? Tem. Então vamos mostrar um pouquinho da Adriana, porque a gente só tem 2 obras dela aqui, uma está em cima, a gente vai mostrar daqui a pouco. Olha isso. Não, é uma obra, é uma escultura para mim, isso é um... Olha que coisa bonita isso, como se fosse uma santa. É uma santa. E olha o detalhe, ela aqui na... Tem uma miniatura dela, na verdade. Essa veste é a veste de primeira comunhão que eles usam lá na Colômbia. Lá na Colômbia. Maravilhoso, olha isso. Os olhos são hipnotizantes. Não, e tudo branco, né? O detalhe em cima dos animais. Nossa, maravilhoso. Diferente. Esse fone de ouvido é uma coisa muito moderna, né? Que o fone de ouvido, na verdade, é uma representação contemporânea da antiga coroa. Né? Ela cria todos os fones de ouvido em seus detalhes. Sério? Sim, tudo manual. Você tem ela em dourado. Olha isso. Maravilhoso. Pensa isso. E tem uma outra coisa. Aqui tem tamanhos. Você pode ir passando, Osmar. Tem tamanhos definidos já. Sim. Não é que a pessoa escolhe. Não. E a maioria deles são tamanhos de 1,80. 1,50 por 1,80. Tem pequenas variações, mas em média 1,50 por 1,80. Olha isso, essa ruiva. Essa ruiva a gente tem aqui ela do lado, que né? A gente mostrou. Aí, olha essa loira. Olha os olhos. Essa é maravilhosa. Coroa maravilhosa. Olha isso. Essa amiga com o fone dourado. Com o fone negro. Todo negro. E aí é aquela série anterior que você tinha dito. Que lembra essa coisa mais, né? As pinturas. Né?
Agora, esse quadro que está aqui é dessa artista aqui que a gente falou agora. Da Janaína Melo Landini. Então você vê que, de novo, essa questão da corda que brota do trabalho e ela vai se ramificando. Né? Aqui já um exemplo com ela em linho. Você vê que o fundo lá era uma vela de barco. Aqui ela é sobre linho, com uma corda artesanal feita pela própria artista. E aqui é o que você falou, as obras que vocês têm, então aqui a pessoa vai pegando e aí vai olhando e aí vocês vão mostrando o acervo que vocês têm. Ela vai conhecendo os artistas. A gente tem várias imagens, mas eu queria que você falasse um pouquinho, essas 3 obras aqui, de quem são? Esse é um artista português chamado Luiz Coquenão. Né? Você vê que é uma pintura totalmente abstrata, mas que fatalmente te leva sempre a ver uma paisagem. Né? Então, você vê que na parte de baixo você tem os escorridos. Né? Então, ele pinta a tela e depois ele vai tirando o excesso. Esse escorrido vai sendo registrado e você tem como se fosse sempre uma planície e um céu. Né? Em diferentes matizes de cores. Um outro quadro também que eu fiquei apaixonado aqui é esse. Que peça super bonita, colorida. Quem é ele? Esse é o Fernando Velázquez, um artista uruguaio. Maravilhoso. É um artista da arte e tecnologia. Né? Então, inevitavelmente, todas as obras dele são feitas a partir de algoritmos de computador. E é sempre o registro das pessoas na exposição dele. Então, quando você vai a uma exposição do Fernando Velázquez, você caminha, o calor do seu corpo é percebido, os sons que você emite são captados e esse algoritmo faz uma leitura da presença desse espectador e o resultado são essas obras que a gente Ele aproveita a exposição dele e acaba refletindo depois na próxima. E esse aqui? Mais 3 obras. Aqui a gente tem alguns artistas distintos. Né? A gente tem a Romy Pokstaruk. Esse aqui? Né? Exatamente. Né? A gente tem o André. Né? E também o André ali ao lado. Os dois são do André? É isso. Que lindo esse azul. Né? A gente vê um momento indiscreto, né? Sim, íntimo. Exatamente. Vou abrir mais uma aqui para você falar um pouquinho dessas obras aqui. Isso aqui que eu achei muito interessante, a explicação que você me deu. Fala sobre isso. Esse artista é o João Castilho. Né? A gente tem algumas séries aqui no mesmo Trainel, mas a gente estava comentando sobre essa série aqui de cima, que são as pegadas dos animais no zoológico. Essa série se chama Zoo. Então o que ele fez? Ele foi ao zoológico e registrou a pegada dos animais em tamanho natural em diferentes tipos de terra. Né? Então você tem argilas escuras, azuladas. Por isso das cores. Exatamente. E essas em tons mais terrosos. Né? Ele pegou a pata do animal e aí fotografou. Fotografou a pisada do animal em cima dessa argila. Que diferente isso, né? E aqui nós temos o quadro colorido que eu te falei, que é do Pedro Varela. Que é a obra preto e branco que a gente mostrou agora há pouco. Isso. Aqui é uma explosão de cores, né? Não, você vê o contraste, né? Entre aquela e essa. quero entrar nessa sala aqui. O que é essa sala aqui? A sala da bagunça? Essa é a minha salinha da bagunça, já que a gente está melhorando as instalações, a gente trouxe todas as obras que ficavam lá embaixo, aqui para cima temporariamente. Aqui a Adriana Duque. A Adriana Duque, daquela fase anterior, né, onde o cenário também é muito presente. Você vê que
A fotografia da Adriana Duque é uma total releitura das obras renascentistas. Né? Inclusive parece uma obra a óleo. Você vê que o brilho que ela tem é o mesmo brilho que uma pintura a óleo teria. Não, é maravilhoso, sem explicação. Essa aqui é a artista que a gente estava falando lá do fósforo. Exatamente, olha a esse Celina quadro. Portela. Você vê que a tesoura da mão dela acaba cortando a própria foto. A foto, é isso que eu disse, obriga a pensar, né? Essa outra obra aqui também eu achei tão bonita. Esse é o Ayrton Heráclito. Né? Ele fez uma representação dos orixás e esse, no caso, seria o Oxóssi. Né? O milho aí está representando a comida que se oferece aos orixás. Esse quadro aqui também eu achei tão bonito, diferente. Esse é o Fábio Baroli. O Fábio Baroli, ele é mineiro e ele tem uma coisa gostosa na pintura dele, porque ele representa aqueles momentos íntimos do cotidiano familiar. Isso aqui é ele, então? Não. Já é outro artista. Não, é que eu olhei esse aqui, esse aqui todo mundo conhece, né? Exatamente. Quem é esse? Aí é a Camila Suato, e a Camila tem essa coisa debochada, política, sabe, escancarada. Você vê que a pintura dela é livre dessa coisa de ser certinha. A pintura tem... É divertida. Exatamente. E isso aqui? Aqui a gente está falando de um dos clássicos da arte brasileira. Esse é o Nelson Lerner, né? Como eu tinha falado para você, a galeria trabalha com os artistas contemporâneos, mas a galeria também tem a sua coleção particular. E esse quadro aqui tá lindo também. Marcelo Tinoco. Nossa, olha essa pintura. Essa mistura de cores, tudo é rico. Exatamente. Combina tudo. O que o Marcelo faz? Ele trabalha com fotografia e ele faz uma pintura sobre a fotografia. Então você olhando aqui, você não consegue perceber se é pintura ou se é fotografia, porque ele, além de ele captar a imagem, depois digitalmente ele vem pintando sobre essa questão. Pintando. Exatamente. Por isso que ela é diferente e você não consegue identificar o que acontece. Exatamente. Agora, Osmar, eu queria que você me falasse uma coisa. Você tem uma salinha aqui mais privada, onde você tem algumas obras que fogem do padrão, digamos assim, em termos de valores, esse tipo de coisa, né? Sim, sim, é verdade. Podemos mostrar? Claro, claro. Osmar, então quem entra nessa sala aqui já sabe que a coisa muda de figura. Não, acho que a gente tem algumas obras de valores diferenciados. Óbvio que a gente tem muito mais obras na nossa coleção pessoal, mas dentre as que a gente está mostrando e está usufruindo no dia a dia, temos essas duas aqui nessa sala. Quem é esse pintor? De quem é essa obra? Esse é o Leonilson, né? Também um outro grande expoente da arte contemporânea brasileira, já falecido, no final da década de 90. Maravilhoso artista. O que acontece é que, por já ter sido um artista falecido, você tem poucas obras no mercado. E uma das questões que implicam nos valores das obras é oferta e demanda. Você tem pouca obra, o artista é falecido, e o mais importante, a obra dele é singular, única. A obra dele, e por que é? Porque a obra do Leonilson representa uma ruptura no que se produzia de arte contemporânea de década de 80 e 90. É por isso que ele é um expoente da arte brasileira. Então, são diversos fatores que culminam e aí a obra vai para a estratosfera, para o meu bolso. Você me falou que isso aqui gira em torno de 1.200.000. Por aí. Por aí. Pode ser mais, se por aí quer dizer isso. E quem é o outro que nós temos aqui? Aqui é o Nelson Lerner. Nelson Lerner. Gente, é o Mickey e a Minnie? Agora, de longe, dentre eu achei... outros. Não, eu olhei, nossa, colorido, bonito. Aí eu tô vendo o Mickey e a Minnie. Esse aqui que eu não sei o... Ursinho Puff. Ursinho Puff, esse aqui que é aqueles desenhos japoneses, né? Dragon Ball, uma coisa assim. Exatamente. Gente, tem muita Garfield. figura. Então você Olha vê o
pintinho. Exato, o piu-piu. O piu-piu. Você vê que o Nelson... O Homem-Aranha... Não... Fala. Eu fiquei empolgado agora vendo tanta figura lúdica e exatamente essa divertida. Ideia. Ele trabalha com ícones pop, né, e cria uma espécie de um mapa. Se você olhar, você vê que você tem territórios aqui dentro desse trabalho. E em cada território... Entendeu? E ele é brasileiro? Nelson Lerner é brasileiro, falecido. Tá? Faleceu já há 1 ano e alguma coisa. E é um ícone da arte contemporânea brasileira. Daí, de novo, a questão que a gente falou do porquê que vale ele é ele. Entendeu? Pai de várias gerações de artistas. Né? E por que a obra tem esse valor? Tudo tem um sentido e um significado. Muito bem. Bom, eu adoraria ficar aqui mostrando todos os quadros, mas não dá para mostrar tudo, até por uma questão, né, de tempo. Mas tem obras maravilhosas aqui de artistas que eu me identifico. Fica o meu convite quando você vier a São Paulo, ou se você quiser entrar em contato, endereço, telefone está no vídeo, você pode entrar em contato, de repente pode conversar com o Osmar. E aí ele pode te mandar algumas fotos, algumas coisas, enfim, de tudo que ele tem. Quando você vem e vê tudo ao vivo e a cores. Porque tem muitas peças, muitos artistas diferentes para todos os bolsos. Isso é uma coisa importante de salientar. E quando você investe numa obra de arte, na verdade, você não está gastando, você está investindo. E o maior investimento é aquilo fazer bem aos seus olhos. Eu, por exemplo, estou apaixonado, né, por diversas obras, estou comprando aquilo que eu posso e é uma coisa que faz bem para a alma. O melhor investimento, se você pode, é comprar um quadro, uma obra que te agrade. Eu indico a Zipper Galeria de Arte, porque vocês vão ficar apaixonados por todas as obras que eles têm aqui. Quero te agradecer mais uma vez por você abrir o espaço, a disponibilidade de mostrar tudo isso e conversar com a gente. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Sucesso.